Aleluia, terceiro dia do Sou Esther, aguardando as mulheres abençoadas chegarem. Guardar mais alguns minutinhos para mais mulheres abençoadas se chegarem para o nosso terceiro dia de Sou Esther. Já vou começar a palavra em breve. O tema de hoje é sobre o silêncio. Vou guardar só mais alguns minutinhos para a gente começar com a palavra. Me avisa, por favor, se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir. Aleluia. Algumas de vocês estão com o coração agitado nessa tarde. Aleluia, louvado, agradecido seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Louvado, agradecido seja o teu santo nome. Amém, amém. Eu vou entrar aqui, gente, rapidinho, só para verificar como que está. Tá tudo bem com o som? Me dá um ok aqui, por gentileza. Vamos ver. Aleluia. Ok. Amém, amém. Glória a Deus. Tô aguardando mais mulheres abençoadas chegando. Glória a Deus. Eu já vou começar com a palavra. Envia aí para mais mulheres também poderem participar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia para mais mulheres abençoadas participarem aqui com a gente. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos começar. Estou enviando aqui também separadamente. E eu vou começar aqui agora uma oração. E já vou começar com a palavra. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu vou começar com a oração. E vou começar com a palavra, e eu sei que as pessoas que precisam ouvir essa palavra, o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai direcionando para assistir agora ou para depois assistir também a gravação, amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais este dia que estamos aqui à tarde juntas, um momento em que nós, mães e mulheres, estamos separando para ouvir mais de Ti, para ouvir o Teu direcionamento, para ouvir a Tua palavra. Deus, eu te agradeço por todas as mulheres que vão assistir agora no ao vivo, eu te agradeço por todas as mulheres que vão assistir depois da gravação, que a tua voz, que o teu Espírito Santo venha de encontro com essas mulheres e direcione o coração delas. Muitas delas estão com o coração cansados, estão com um turbilhão na cabeça, Senhor Jesus, mas eu creio fortemente que o Senhor tem uma palavra de direcionamento, de calmaria para as nossas vidas nessa tarde, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! O dia 3 de Sou Esther, o tema de hoje é quando o silêncio também é chamado. Em Eclesiastes 3:7 diz assim: há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Às vezes, o chamado não é fazer nada. É saber esperar,
é calar, é ouvir, é obedecer, mesmo sem compreender. Esther ficou 12 meses em silêncio antes de se apresentar ao rei pela primeira vez. A gente já conhece um pouco a história de Esther e a gente sabe que assim que ela foi enviada para o palácio, já com outras mulheres, ali elas ficaram numa preparação de um ano. Elas ficaram na... Olá, mulheres abençoadas, sejam bem-vindas todas. A Esther ficou 12 meses em preparação ali com outras mulheres, né? Tendo um banho de óleos, né? Então, Esther ficou 12 meses em silêncio antes de se apresentar ao rei pela primeira vez. Ela não se apressou, ela aguentou o tempo determinado e depois, tempo mais tarde, ela também teve um tempo de espera. 3 dias. 3 dias de silêncio, 3 dias de oração, jejum, e ela não forçou a porta. Ela esperou o tempo de Deus. E quando ela falou, quando ela se posicionou, uma nação inteira foi salva. Quantas vezes, mulher abençoada, você sente que você não está fazendo o suficiente? Que a sua vida espiritual está parada? Que você não está vivendo no propósito de Deus? Me fala aqui, conta pra mim, acena aqui pra mim, quantas mulheres estão se sentindo assim? Se sentindo que não estão fazendo o suficiente, que não estão vivendo o propósito. Mas talvez você esteja exatamente onde deveria estar. Esse silêncio, esse bastidor, essa pausa, ele também faz parte do plano perfeito de Deus para a tua vida, para o teu propósito nessa terra. Alguns anos atrás, 3 anos atrás, eu fazia uma série de lives aqui que chamava TBT Testemunho, que era onde eu convidava várias mulheres abençoadas, irmãs, para que num momento entre nós, irmãs, conversando sobre um pai maravilhoso. Polly, minha irmã, eu tenho certeza que o Senhor tem um direcionamento para a tua vida nessa tarde. Amém? E eu lembro que eu estava passando por um turbilhão naquela época, minhas irmãs. Eu lembro que eu tinha saído da minha casa, eu tinha uma casa própria lá em São Paulo, eu e meu marido, nós tínhamos uma empresa. E depois do que aconteceu do ano de 2020, em 2021 nós viemos visitar essa cidade e que nós estamos aqui hoje. E eu lembro que quando o casal de amigos que se mudaram para cá antes de nós ligava, eu falava, meu Deus do céu, o meu marido vai querer mudar para essa cidade. E na época o meu coração ele meio que se fechava, porque em São Paulo estava toda a minha vida, em São Paulo estavam todos os meus familiares, em São Paulo estava a minha casa própria, em São Paulo estava o meu trabalho. E em São Paulo eu tinha vivido 29 anos da minha vida. Mas eu sabia que tinha algo a mais, eu sabia que Deus estava me chamando para sair da minha área de conforto, eu sei que Deus estava me chamando para sair daquele local que eu estava vivendo, para o novo. Deus estava me chamando para o desconhecido. E eu lembro que minha alma estava agitada, eu lembro que o meu coração estava cansado de tantas situações que nós estávamos vivendo ali. E eu queria um novo de Deus, mas eu não sabia o que fazer, eu não sabia que caminho tomar. Eram incertezas, indecisões, tantas coisas que eu precisava fazer. E eu lembro que a gente tinha saído daquela época de 2020, e era janeiro de 2021, e meu marido falou, nós vamos para Santa Catarina. E eu falava, como? Nós acabamos de passar por tudo isso que passamos em 2020. Temos funcionários para pagar, contas atrasadas, impostos atrasados, tantas coisas. Porque a gente, naquela época, em 2020, a gente só conseguia pagar os funcionários. E o que sobrava, a gente colocava comida em casa. E eu tava com 2 filhos pequenos na época também. Então, eu fazia o TBT Testemunho. Era ali naquele momento de lives, todas as quintas-feiras, que o Senhor falava comigo. Muitas quintas-feiras eu contava o meu testemunho, muitas quintas-feiras eu ouvia o testemunho de outras mulheres abençoadas que edificavam a minha vida. E é isso que eu tenho feito aqui com vocês essas tardes. E eu lembro que nós viemos aqui para Santa Catarina.
Deus operou um milagre. Não tinha como a gente vir. A gente não tinha recursos financeiros para vir. Mas Deus fez um cliente nosso que estava mais de um ano sem pagar. Deus fez com que aquele cliente lembrasse de nós e pagasse. E eu lembro que nós pagamos coisas que precisava da empresa e um pouquinho que sobrou a gente veio viajar para Santa Catarina. E nós conhecemos esse lugar e quando eu cheguei aqui o meu coração queimou por este lugar. No começo eu ficava apreensiva, não queria. Mas quando eu cheguei aqui o meu coração queimou por este lugar. Antes mesmo do coração do meu marido queimar. E eu sabia que aquelas orações, que aquele turbilhão de coisas que eu sentia dentro de mim, que eu queria, que eu buscava por uma mudança, não uma mudança só geográfica, mas uma mudança de vida, uma mudança de que eu pudesse florescer, uma mudança que eu realmente pudesse viver os sonhos e os planos de Deus para minha vida. Eu sabia, eu falava, Senhor, é isso. Eu não sei como. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio, eu confio em Ti, Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer. E talvez hoje, minha irmã abençoada, você tá assistindo essa live, você tá em uma situação parecida comigo, ou uma situação que você também tá nesse momento de incerteza, que você também sente que tem algo a mais de Deus, que tem um romper de Deus na sua vida, mas que parece que não rompe, parece que tá bloqueado, parece que coisas precisam mudar, coisas precisam acontecer e você não sabe o que, nem como. E eu lembro que eu fiquei 5 ou 7 dias aqui nessa cidade, olhando tudo. O Senhor fez os meus olhos verem essa oportunidade. E outro dia eu conto com mais detalhes sobre isso, mas eu quero falar sobre o meu tempo de silêncio. E então, nós voltamos para São Paulo. Eu lembro que nós voltamos para São Paulo já fazendo um checklist de tudo que eu precisava fazer, né? Se a gente ia vender a empresa, ou se ia passar a empresa, como que a gente ia acertar os funcionários, sendo que a gente não tinha dinheiro, a gente ia acabar de passar por 2020, tantas coisas acontecendo. Turbilhão na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. Eu sei que eu fiz um checklist. E quando eu cheguei em São Paulo, a gente foi contar diretamente para os meus sogros que a gente ia mudar de cidade. E eu lembro que a minha sogra na época ficou muito assustada, né? Eu tava com 2 filhos pequenos na época e toda a minha família estava ali em São Paulo. E ela e meus tios e outras pessoas que a gente falava, porque a gente já falava, nós vamos mudar. Não, fogo de palha, vocês vieram muito encantados pela cidade, mas vai passar. E eu sabia que não ia passar, porque essa vontade de mudança, não somente geográfica, mas uma mudança de história, uma mudança de atmosfera, uma mudança que eu sabia que eu iria florescer com essa mudança. Eu não sei explicar, mas era algo que estava dentro de mim, que eu sabia que era necessário essa mudança na minha vida. E eu já estava orando por isso uns 5 anos, para mudar de estado, para mudar de lugar, de cidade. E o meu sogro, muito sabiamente, ele virou e falou, olha, vocês são jovens, né? O meu pai havia falecido quando eu tinha meus 11 anos, e eu lembro que o sonho dele era voltar para Bahia, que eu sou de lá, ele também, né? E o sonho dele era voltar, só que ele faleceu aos 47 anos, na minha frente, ou com 11. E ele nunca voltou, ele nunca realizou ali o sonho dele de voltar e morar na Bahia, em época, né, tendo prosperidade, tendo uma vida melhor. E eu contei isso pro meu marido e a gente se apegou nisso, de que nós iríamos sim mudar de estado, nós iríamos sim romper isso na nossa vida, íamos falar sim para aquele chamado, para aquela chama que estava dentro de nós, que a gente sabia que a gente precisava de um romper, né? Nós não tínhamos condições financeiras, a gente olhava para a situação, a gente não tinha como, gente, diante de Deus, não tinha como a gente mudar de estado, a gente viver o que a gente está vivendo hoje, não tinha. Mas nós tínhamos uma certeza, que se Deus havia colocado aquela vontade, aquele desejo no nosso coração, que não era por acaso, que era uma direção que Ele estava nos mostrando. E eu lembro que nós conversamos com um casal, padrinhos nossos de casamento, e eles falaram que eles aprenderam que aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Eu nunca tinha escutado essa expressão. Onde Deus aponta, Ele paga a conta. E nós só confiamos em Deus. E aquele dia meu sogro muito sabiamente falou, vocês são jovens,
tem a história do pai da Marina, né, que ela acabou de me contar. Se vocês têm vontade, saúde e disposição, eu só dou um conselho para vocês. Ore, planejem e haja. E foi isso que nós estávamos fazendo, né? Voltamos da cidade já fazendo um checklist do que nós íamos fazer e orando. Então, assim, veio para confirmar o que estava no nosso coração. E aonde que vem o silêncio, Má? Onde que vem o silêncio? Que você falou que o tema de hoje era quando Deus fica em silêncio, quando a gente precisa ficar em silêncio. Por que você tá contando isso? Gente, eu só sei que o Espírito Santo de Deus está me direcionando a contar isso pra vocês, porque o meu script tava voltado pra outra coisa. Eu sei que quando eu... demorou quase 2 anos com oração, planejamento e agindo, para que nós pudéssemos mudar realmente de estado e vir para Santa Catarina. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu vou fazer um vídeo no canal explicando melhor como que foi isso, passo a passo, para quem também tem essa vontade. Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu tava como aqueles que sonham. Deus, ele supriu cada coisa, gente. Nós não tínhamos nenhuma condição de fazer essa mudança. Mas Deus supriu em cada coisa. Então, a primeira lição que eu posso deixar aqui pra vocês é: se tem algo dentro do coração de vocês, se algo arde, se tem uma chama dentro do coração de vocês, não desperdicem essa chama. Não pense que é algo da cabeça de vocês. Não pensem. Coloquem diante de Deus, escrevam num caderno. Lá dentro do Sou Esther, eu vou disponibilizar hoje, o diário Meu Dia com Jesus, que é um diário onde você vai colocar ali todas as suas orações em Deus. Sabe aqueles dias que a gente não consegue orar, que só tem lágrimas, às vezes, que a gente não tem nem palavras, mas a gente pode escrever ali, mesmo em meio a choro. E foi isso que eu fiz muitas vezes, mesmo em meio a lágrimas. E ali você vai escrever seus planos, projetos, petições, coisas que estão queimando dentro do seu coração. E esse diário de oração, essas cartas que a gente vai escrever para Deus, tem lugares ali onde a gente vai colocar quando Deus nos respondeu e como Ele nos respondeu. Porque quando nós colocamos orações diante de Deus, não existe a opção de se Deus vai responder sim ou não. Só existe a opção de quando Deus irá responder. Não porque nós mandamos nele, não é isso. Não é que nós vamos pedir algo para Deus e ele, como um mordomo, vai fazer algo nas nossas vidas. Não, não é isso. Mas ele é um pai tão amoroso e ele tem um plano perfeito pra gente. Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Então, é uma certeza, ele vai responder. A questão a gente só não sabe se vai ser logo, se vai demorar. Eu esperei respostas de orações. Teve uma que eu esperei 13 anos. Teve uma que foi essa mudança de cidade, que foram 5 anos. Teve uma outra que a gente esperou quase 20 anos. Teve outras que foram rápidas, coisas de meses. Então, eu tenho vivência nesses meus quase 33 anos, eu vou fazer 33 anos agora sábado, eu tenho essa vivência, essa caminhada com Deus, de viver milagres com eles, de viver o extraordinário no impossível. Essa casa que vocês estão vendo aqui hoje, eu não abro muito, eu não mostro muito da minha vida, mas aqui agora convido vocês todas as tardes para virem, entrarem na minha casa e participarem comigo desse momento de devocional e palavra. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, um dia já foi um sonho, mas um dia pra mim parecia impossível mediante a tudo que eu olhava as minhas situações. Deus ficou em silêncio em algumas orações por anos. Mas foi ali naquele silêncio que eu mergulhava mais na palavra, que eu buscava mais Ele com mais intensidade, que Ele foi me alinhando para coisas que eu precisava para poder viver o meu propósito hoje. Para eu estar aqui hoje compartilhando e transbordando coisas para vocês, para que você, minha irmã abençoada, seja edificada, para que a sua fé seja edificada,
para que você coloque os seus planos, projetos, seus sonhos diante de Deus. E ali, na carta para Deus, no nosso diário de oração para Deus, quando o Senhor responder ali embaixo, você colocar, o Senhor respondeu tal dia, e contar o seu testemunho como que foi. Porque isso é uma certeza. Vai chegar, Deus pode estar em silêncio agora, na sua vida, em algumas orações. Você pode estar em um momento que você precisa permanecer calada, em silêncio. Mas Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Então, por isso, eu falo sem dúvida nenhuma, sem reserva nenhuma. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é um Pai amoroso, Ele sabe o melhor pra gente, Ele tem o tempo perfeito para todas as coisas para acontecer na sua vida. Eu mudei, e eu tive que ficar 3 anos em silêncio. As lives que eu fazia todas as quintas-feiras, o TBT Testemunho, ficaram para trás. Os vídeos que eu fazia no meu canal não existiam mais. Às vezes eu parava, via algum vídeo meu, alguma live minha, e eu falava, Deus, aonde que tá essa Marina? Onde que tá essa mulher cheia de fé? Foi uma bênção a gente ter mudado pra cá, gente. A gente viveu milagres e maravilhas, mas nós também vivemos muitos desafios. Mas eu falo, nós só podemos contar milagres e viver o extraordinário de Deus em meio a lutas. Quanto maior a luta, maior o testemunho. E nós vivemos milagres aqui. Mas vivemos também muitas coisas desafiadoras. Em saúde, em tantas outras coisas, financeiro. E hoje nós estamos colhendo os frutos de termos permanecido, mesmo que em meio ao silêncio, os frutos que o Senhor nos permite colher hoje. E eu olhava para aqueles meus vídeos, para aquelas minhas lives que eu fazia anos atrás, antes de me mudar, porque eu estava numa nova estação, né? Deus respondeu às nossas orações, nós mudamos, vivemos esse milagre, vivemos essa bênção, mas eu comecei uma nova estação na minha vida. Eu era a mesma Marina vivendo uma estação diferente. Assim como nós temos 4 estações, né? As nossas vidas vão passar por estações também. Eu passei por muitas estações de inverno, mas eu também passei por muitas estações de colheita. Hoje eu tô vivendo uma estação de colheita. Exato, meu irmão, o silêncio de Deus dói, parece um grito sem som. Exatamente. Mas o que eu posso falar pra você, diante de Deus, e sem medo algum, Ele quer te ensinar e Ele tá te moldando em algo pra você cumprir o seu propósito, um propósito maior nessa terra. Então, continua orando, continua buscando, continua perseverando, continua pedindo para Ele te alinhar. Que Ele vai te alinhar. Dói. Essa parte que Deus vai moldando a gente como um barro de vaso. Um vaso de barro, né? Mole. A gente pede, Senhor, que eu seja um vaso mole nas tuas mãos para não doer tanto, né? Peça para Ele. Ele vai te moldar. Eu sou prova viva. Eu vivi anos ali de inverno, outono, mas hoje eu estou no tempo de colheita, plantio também e colheita. O silêncio de Deus dói. E quando nós temos que ficar em silêncio também dói, porque eu olhava pra mim naquelas minhas lives, naqueles meus vídeos, e eu falava, gente, eu tinha uma autoridade pra falar, eu tinha uma convicção pra falar. Aonde que tá essa Marina, Deus? E eu me via em meia louça, em meio a mofo, porque a casa que nós nos mudamos foi uma casa abençoadíssima de Deus, mas nós não sabíamos que aqui em Santa Catarina era tão úmido. A gente mora perto da Mata Atlântica e perto do litoral, perto do mar, então é muito úmido. Então mofava muito aquela casa que nós mudamos. Então assim, meio ao mofo, em meio à louça, em meio às louças para lavar, roupa para dobrar, eu estava em silêncio, mas Deus estava trabalhando em mim e na minha história, para que hoje eu pudesse estar aqui transbordando na sua vida. E hoje eu estar aqui falando, vendo novamente
Não a mesma Marina de 3 anos atrás, mas uma Marina muito mais madura, muito mais preparada, com muito mais bagagem de milagres que eu vivi com Deus para poder transbordar na vida de vocês, mulheres abençoadas. Então, o tempo de silêncio de Deus, ele dói muito. Não é fácil viver o tempo de silêncio de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás Deus me deu uma palavra do oleiro e eu falava para Deus, Deus, me molda, eu preciso ser moldada por ti. Mas quando o oleiro, ele tira um vaso de barro para ele moldar, ele tira de perto de todos os outros vasos. Então pensa assim comigo. Imagina uma prateleira cheia de vasos. Minha irmã, Jane, você é um vaso precioso na mão do Senhor. Então imagina que tem uma prateleira cheia de vasos de barro. E quando nós falamos, Deus nos molda, me alinha, me molda, me faz o teu querer, me faz o teu propósito, cumpre em mim o teu querer, ele pega aquele vaso, tira de perto dos demais e põe ali onde ele vai moldar, certo? É um tempo em que nós olhamos para o lado e a gente se sente sozinhas. Parece que não tem ninguém, mesmo tendo pessoas à nossa volta. Parece que não tem ninguém para quem a gente contar. Você já se sentiu dessa forma? Você tem marido, tem algumas que não são mães solos, mas vocês têm filhos, ou tem os colegas do trabalho, tem os irmãos, as irmãs e os irmãos da igreja, mas em meio a tantas pessoas à sua volta, você se sente sozinha. É ali que Deus vai te reconstruir e te moldar, e o silêncio, ele dói muito. Mas eu sou prova viva que não tem nada melhor do que estar na mão do oleiro, sendo moldada por ele. Porque o propósito, minhas irmãs, que a gente está aqui no Soul Externo no 3º dia e nós vamos rumo à descoberta do nosso propósito. O nosso propósito não é para nós. Não é pra gente ter uma boa casa, fazer boas viagens. O propósito não é para nós, o propósito é para os outros. Deus vai cumprir um grande propósito através das nossas vidas para que outras pessoas sejam abençoadas. Obviamente que enquanto Ele nos usa, enquanto a gente cumpre o propósito, Ele vai abençoando a nossa casa, vai abençoando os nossos amados. Mas o propósito em si é para os outros. Deixa eu ler aqui. Amém, minha irmã. 3 anos, como aconteceu comigo. A gente veio pra cá em maio de 2021 e agora fez 2022, desculpa. A gente veio aqui pra maio de 2022. Não é um tempo, ele tá no controle. E aí eu acabei me estendendo um pouco hoje, contando um pouco mais do meu testemunho. Mas às vezes a gente para e se sente sozinhas, né? E a gente acaba pensando, Deus, será que o que eu tô fazendo é suficiente? Será que eu sou suficiente? Será que eu tenho um propósito? E eu creio fortemente que é nesses momentos onde nós estamos sendo moldadas, no silêncio, onde Deus muitas vezes está no silêncio com a gente e que a gente tem que permanecer em silêncio, é exatamente onde nós deveríamos estar. Esse silêncio, esse bastidor, essa pausa, também faz parte do plano de Deus. Em Lamentações 3:26 diz, bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. O propósito maior de todos, o objetivo final, o foco final das nossas vidas é que nós, ao fechar os nossos olhos para essa terra, a gente encontre o Senhor e a gente passe uma eternidade com Ele. Nós temos um chamado, uma missão e um propósito. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu estar aqui hoje é prova viva, é testemunho vivo de que o silêncio de Deus pode doer, mas que Ele estava trabalhando, moldando, direcionando para um propósito maior.
E hoje, essa live é o transbordar do que Deus fez naquele tempo em silêncio. Talvez, minha irmã, daqui alguns poucos meses vai ser você, poucas semanas, poucos meses, pouco tempo, vai ser você transbordando na vida de outras pessoas também. Porque tudo que a gente vive ali com Deus, no secreto, não é também só pra gente, mas é para que outras vidas sejam impactadas. O seu testemunho, onde mais dói, aquele testemunho que mais doeu na sua vida, é aonde o Senhor vai mais te usar para que outras vidas sejam impactadas e abençoadas e tenham um encontro verdadeiro com o Senhor e vivam a missão, chamado e propósito para a vida delas no Senhor. Amém? Eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. A nossa alma, ela é ansiosa e muitas vezes ela grita. Mas a alma silenciosa, quando a gente coloca ali diante de Deus, quando a gente aguarda em silêncio, em oração, mesmo em choro, a gente sabe que Deus está trabalhando mesmo no invisível. Esperar em silêncio é descansar na fidelidade daquele que nunca falha. Ele nunca falha. Nós precisamos desse tempo de silêncio, nesse tempo de trabalhar de Deus, nesse tempo de calar, de estar ali na intimidade, só nós e Ele. Porque antes do impacto, antes da gente transbordar, vem a imersão. Aquela introspecção, sabe? Antes da coroa, como aconteceu com Esther, vem o esconderijo. Deus, ele não desperdiça o tempo de silêncio. Ele usa esse tempo para forjar o seu coração e para forjar o coração da mulher que vai mudar histórias. Eu vejo aqui nomes de muitas mulheres que são Esther e que serão usadas para a glória e honra de Deus. Às vezes o tempo do silêncio parece perda, mas no céu é preparo. É esse tempo de silêncio que você vive, é exatamente o tempo que Deus está usando para te preparar para algo melhor. Já pensou para pensar nisso? E se esse tempo de silêncio que você está vivendo é exatamente o tempo que Deus está usando para te preparar para algo maior? Meu Deus, eu sou prova viva de que é verdade. Aleluia. Foi assim que eu entendi e que eu criei o Sou Esther, que é uma área segura para nós, mulheres e mães, nos derramarmos diante de Deus. Temos ministrações mais profundas, com temas mais profundos. Serão todas as quintas-feiras, às 2 horas da tarde. Vão ficar gravadas. Mas lá dentro do Sou Esther, eu vou colocar esses materiais a mais. Então, hoje eu vou disponibilizar ali dentro para as irmãs abençoadas o nosso diário devocional ali, nosso diário de oração, as nossas cartas, né, para Deus. Ele é um local seguro. É um lugar de membras e alunas onde a gente vai poder se derramar ali diante de Deus. Ele é apenas R$ 37,00. Ele é pagamento único, acesso vitalício. Mas eu preciso dessa área, dessa plataforma, desse valor, porque é lá onde eu coloco esse material para que todas vocês possam receber de forma imediata, tá bom? Tudo que eu coloco lá e as ministrações, não é por conta disso, porque eu pago uma plataforma. E é pagamento único, R$ 37,00 e acesso vitalício. Todas as atualizações, todas as aulas e ministrações estarão lá dentro. Mas é quando eu entendi isso que eu criei o Sou Esther. Nós estamos aqui em live aberta para que mais mulheres possam desfrutar. E eu oro, e no começo, quem não tava, eu orei, eu falei, Senhor, envia as mulheres que precisam ouvir esse direcionamento. Se você ouviu esse direcionamento e o Senhor alcançou o seu coração, amém, eu já cumpri o meu propósito. Mas se você quiser mergulhar mais, se você quiser ser mais aprumada pelo Senhor, se você quiser ter mais direcionamento do Senhor com material de apoio, com tudo que eu tenho para transbordar e entregar mais para vocês, venham fazer parte do Sou Esther. No fundo, a gente sabe que
nós às vezes nos sentimos muito deslocadas, esperando por algo maior. Às vezes não. Nós somos pérolas escondidas do Senhor. Lá no fundo, nós sabemos que fomos chamadas para algo maior. Se isso mexeu com você, minha irmã, eu preciso te convidar para mergulhar mais no Senhor. Ele vai te usar para a glória e honra dele. Agora eu quero que você reflita comigo algo. O Sou Esther é a fase 1, é essa fase de preparação com óleos, assim como Esther ficou 12 meses em óleos, em preparação. A primeira fase é onde a gente vai mergulhar mais, entender onde que Deus quer que a gente se alinhe. Eu tive que passar tudo sozinha, eu e Deus. Eu e o Espírito Santo de Deus. Eu olhava para o lado, por mais que eu tinha irmãs da igreja, amigas, familiares, pessoas conhecidas, eu me sentia sozinha, porque eu estava sendo moldada. Mas eu quero ser aquela irmã que vai estar junto com você. Aquela irmã que já passou por isso e que hoje vive os frutos para orar com você, para interceder com você, para te direcionar, como eu estou fazendo aqui agora. E a Sou Esther, para um tempo como este, foi chamada essa fase de preparação com óleos. Agora vamos refletir. Você tem confundido o silêncio de Deus com a ausência de propósito? Onde que Deus está pedindo para você parar de correr e apenas permanecer ali, na presença dele, buscando direcionar e o alinhamento dele? Desafio do dia. Tire 5 minutos hoje para você ficar em silêncio com Deus. Sem música, sem oração falada, sem nada. Eu sei que nós, mães, mulheres, é difícil ter 5 minutos de silêncio. E a nossa cabeça vai ser um turbilhão querendo lembrar que tem que tirar o feijão para janta, que tem que tirar o frango do congelador. Eu sei porque a minha cabeça é exatamente desse jeito. E é por isso que eu uso o meu planner devocional Dia com Jesus, que tem uma parte ali de lembretes, que às vezes eu tô ali no meu momento de devocional com Deus, eu lembro, tirar o frango. Aí eu vou e anoto, tirar o frango, porque aí eu anoto, sai da minha cabeça e eu volto pro meu momento devocional. Com vocês também é assim? Escreve aqui pra mim. Com vocês também é assim? Lembrar que tem que tirar o feijão, lembrar que tem que pagar alguma conta. Mas eu quero que hoje vocês tirem 5 minutinhos no silêncio com Deus. Sem som, sem louvor, sem Bíblia falada, sem nada. Nem que seja no banho. 5 minutinhos. Só você e Deus. E eu quero que depois você anote o que você sentiu. Pode parecer algo simples, mas é algo que é necessário para essa nossa primeira fase. A nossa meta espiritual é desenvolver uma sensibilidade à voz de Deus, mesmo quando tudo parece quieto. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Agora eu vou orar. Amém? Assim mesmo, né, minha irmã? É assim. É exatamente desse jeito. Agora eu vou orar. E eu espero que essa palavra tenha falado com vocês nessa tarde. Hoje eu me estendi um pouco mais porque eu contei uma parte do meu testemunho. Nos outros dias eu sou um pouco mais sucinta, mas hoje eu senti, foi como eu disse, estava um pouco fora do meu script, mas eu senti de contar essa parte da minha mudança. Amém? E eu sei que alguém precisou ouvir, e a irmã aqui, ela falou que ela tá vivendo essa, Deus mandou ela para um lugar e também tá 3 anos no silêncio, então eu sei que não foi por acaso, às vezes por conta de uma vida. O Senhor muda scripts, né? E eu sei que para vocês verem como vocês são preciosas e importantes para o Senhor. Para vocês verem como Ele se importa nos mínimos detalhes. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por essa live, obrigada por esse transbordar, obrigada pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, mesmo sem a gente entender o silêncio, mesmo nesse silêncio que nós estamos vivendo, que a gente parece que a gente não tá fazendo nada, que a gente não é importante pro seu reino, a gente não tá entendendo, mas nós sentimos que algo dentro do nosso coração está queimando, nós sentimos o teu chamar.
Nós sabemos que nós estamos nessa terra para um propósito maior e que nós temos um propósito único que o Senhor tem para as nossas vidas, para a tua glória, para a tua honra, para o teu reino. Senhor Jesus, nos ensina a valorizar o silêncio. Que a gente não confunda, Senhor Jesus, o tempo de espera com o abandono. O Senhor não nos abandona, o Senhor é um Deus amoroso, um Pai cuidadoso. E eu sou prova viva que tem o tempo perfeito para todas as coisas. Mas que nós entendamos, Deus, que neste tempo de espera, que não é um abandono, o Senhor está nos preparando e nos alinhando para nos usar para um tempo como este, para a tua glória e para a tua honra. Senhor, fale conosco de uma forma suave, mas transformadora. Nos ajude a confiar, mesmo quando não estamos vendo. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e eu sei que daqui, dessa live, dessa tarde, vão sair muitos testemunhos para a tua glória e para a tua honra. E eu sei que esse processo de silêncio, esse processo onde o Senhor está moldando essas mulheres, tá doendo. Mas eu falo para vocês, minhas irmãs, vai valer a pena. Persevere no Senhor com os olhos fixados no nosso Criador. Eu sei, Senhor, que este testemunho vai ser usado, o testemunho de cada uma delas, vai ser usado para a tua glória e para a tua honra e para transformar a vida de outras mulheres que vão se achegar a ti, vão ser salvas no nome do Senhor Jesus Cristo através do testemunho deste tempo de espera destas mulheres. Nos ajude a confiar, mesmo quando não vemos. E nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está cuidando de cada coisa, de cada detalhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O silêncio de Esther também fez parte do plano perfeito de Deus. Talvez não, eu tenho certeza que o seu também faz parte. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês nessa tarde. Saibam que vocês podem me chamar no direct para conversar, para a gente orar. Eu tô aqui à disposição como uma irmã de um pai maravilhoso. Você não está sozinha. Você tem com quem contar. Amém? E que esse tempo de espera vire um lindo testemunho. Eu não pude contar aqui tudo que o Senhor fez nesses 3 anos. Foi tanto tempo de espera, tanta coisa, mas eu vou contar melhor em um outro dia. Amém? Mas vocês estão vendo um pouco aqui do fruto desse tempo de espera. Amém? Deus abençoe grandemente a cada uma. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a beleza com propósito. Vamos ver o que o Senhor tem preparado pra gente amanhã às 2 horas. Amém? E quem quiser já fazer parte do Sou Esther e hoje já começar a fazer as cartas para Deus, colocar ali os seus pedidos de oração, que tem o local onde está escrito quando Deus respondeu. Eu vou colocar o link embaixo dessa live. Amém? Deus abençoe grandemente. Fique com Deus e até amanhã. Amém, minha irmã. Glória a Deus, irmãs. Deus abençoe. Vocês são mulheres abençoadas. E para um tempo como este, vocês foram chamadas. Glória a Deus.